Olá pessoal, tudo bom? Professor Alexander aqui na área e hoje o papo da gente é sobre indicadores de liquidez. Vamos lá? Bom pessoal, antes da gente falar sobre indicadores de liquidez, a gente precisa fazer um paralelo, fazer um entendimento do que são as demonstrações contábeis. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre outros indicadores. Mas para a gente poder falar sobre os indicadores de liquidez, a gente precisa saber exatamente como é que funcionam as demonstrações contábeis. Para isso eu trouxe essa imagem, que é uma máquina fotográfica. Mas professor, o que uma máquina fotográfica tem a ver com demonstrações contábeis? Simples. Eu costumo dizer, pessoal, que as demonstrações contábeis nada mais, nada menos são do que fotografias de uma empresa. Fotografias do seu patrimônio, fotografias do seu resultado financeiro. Tá? E o que é uma fotografia, pessoal? Fotografia é algo que a gente captura de algo que está em movimento. Então, a fotografia é algo estático, porém o objeto fotografado ele se movimenta sempre. Quando a gente tira uma fotografia nesse exato minuto, no minuto seguinte a imagem já é outra. Né? As coisas já se movimentaram, as coisas já mudaram de lugar. Então eu costumo dizer o seguinte, pessoal, demonstrativo de caixa, balanço patrimonial e demonstração de resultado, quando a gente tira aquela foto lá, a coisa continua rolando. Olha lá a moedinha lá que continua se movimentando. Tá? Então a empresa continua comprando, a empresa continua vendendo, a empresa continua construindo e mudando o seu patrimônio à medida que essas coisas acontecem. As demonstrações contábeis servem para a gente como uma fotografia. Imagina essa situação que a gente está vendo agora, né? Muita gente comprando, muita coisa acontecendo. Essa loja de departamentos, nesse meio tempo, nessa loucura que a gente está acompanhando, ela está comprando insumos, ela está pagando o fornecedor, ela está vendendo, ela está gerando receita, ela está recebendo dinheiro, ela está desembolsando dinheiro, ela está pagando funcionários, ela está recolhendo tributos, ela está fazendo N situações que para nós profissionais da contabilidade representam coisas importantíssimas. São os fatos contábeis que nós vamos usar para alimentar essas demonstrações contábeis. Mas, pessoal, como é que a gente pode entender a situação de uma empresa no meio dessa loucura? Não tem como. Para isso, a gente precisa parar, a gente precisa congelar, a gente precisa tirar uma foto para que a gente possa entender algumas situações. Quando a gente tira essa foto e quando a gente tem na mão lá balanço patrimonial, quando a gente tem na mão demonstração de resultado, quando a gente tem na mão demonstrativo de caixa, eu consigo responder um monte de perguntas. Por exemplo, será que eu consigo descobrir se essa empresa está tendo lucro ou prejuízo? Claro que eu consigo, basta eu olhar lá para a minha demonstração de resultado. Eu consigo verificar o quanto que ela tem no caixa? Como é que está sendo a entrada e saída de grana dessa empresa? Basta eu olhar para o demonstrativo de caixa, basta eu olhar lá para o meu balanço patrimonial na minha conta caixa, nos meus disponíveis. Eu consigo ver o quanto que ela tem de estoque? Sim, é lá no meu ativo circulante, na minha conta estoque. Será que eu consigo saber o quanto que ela tem de valores a receber? Claro, no meu balanço patrimonial tem isso. Lá nos meus recebíveis, tanto a curto quanto a longo prazo. Será que eu consigo saber o quanto que ela está devendo aí para os seus fornecedores? Claro, olho lá no meu passivo circulante, no meu passivo não circulante e consigo verificar o quanto que essa empresa deve para os seus fornecedores. Será que é possível a gente levantar o quanto que ela tem de máquinas e equipamentos? Claro, eu vou lá no meu imobilizado, eu vou lá no meu ativo não circulante que vai estar lá tudo bonitinho, discriminado. É só a gente usar a informação, pessoal. Será que eu consigo descobrir o quanto que ela deve aí de salário, 13º, os encargos, férias, tudo que envolve lá a mão de obra? Claro, meus amigos, está tudo provisionado lá no nosso balanço patrimonial. Será que eu consigo descobrir o quanto que ela tem de tributos a pagar? Também consigo, pessoal. Então, as demonstrações contábeis ela vai servir para poder gerar essa fotografia, para poder tirar esse raio-x e eu levantar todas essas informações. Beleza? Então, vamos pegar uma demonstração dessa agora e vamos nos aprofundar para que a gente possa finalmente falar sobre os indicadores de liquidez? Vem comigo. Pessoal,
Quem nós temos aí? Balanço patrimonial, ativo e passivo na nossa tela. Falta a gente preencher, falta a gente entender o que vai entrar nesse balanço patrimonial. Mas já de antemão, pessoal, vamos começar aqui, ó. Capital próprio, nosso patrimônio líquido, é a riqueza que a empresa acumulou ao longo do tempo, né? Se eu pegar todo o meu ativo e transformar em grana e pegar todas as obrigações que eu tenho com terceiros, o que sobra para nós? O nosso capital próprio, o nosso patrimônio líquido. Ok? Olhando para o passivo, eu vejo passivo circulante e vejo passivo não circulante, obrigações com terceiros. Mas, professor, por que está separado em circulante e não circulante? Muito simples, pessoal. Passivo circulante, dívidas com a data de vencimento com a exigibilidade em até um ano. Passivo não circulante, dívidas com exigibilidade, com data de vencimento superior a um ano. Então aí, pessoal, está a nossa origem de capital. Okay? A empresa ela busca recursos fora, ela busca recursos com terceiros e ela busca recursos no seu próprio capital. Quando a gente junta o capital próprio e o capital de terceiros, o que nós vamos ter? Uma igualdade. E essa igualdade vai se dar onde? No nosso ativo. No ativo circulante e no nosso ativo não circulante. Pessoal, não é passivo tem um valor e o ativo tem o mesmo valor por coincidência. Na realidade, é o mesmo dinheiro. Eu estou representando do lado do passivo de onde esse dinheiro veio e represento do lado do ativo para onde esse dinheiro foi. Origem e aplicação de recursos. Quando eu olho lá no meu ativo e vejo o ativo circulante, como é que eu estou fazendo essa ordenação? Lembra? No passivo a gente fez essa hierarquia por grau de exigibilidade. Dívidas mais exigíveis, ou seja, com data de vencimento mais próximo de hoje, em até um ano, passivo circulante. Dívidas menos exigíveis, com data de vencimento superior a um ano, passivo não circulante. E lá no ativo, qual é a lógica? A lógica é por grau de liquidez, ou seja, pessoal, as contas mais líquidas. E que são as contas mais líquidas? São aquelas que se transformam em grana com maior facilidade e maior rapidez. Okay? Então, no ativo circulante estão os nossos ativos com maior capacidade de liquidez. Estão nossos ativos que se transformam em grana com maior facilidade e maior rapidez. Como, por exemplo, quem é que se transforma em grana com maior facilidade e maior rapidez? O próprio dinheiro disponível, né? Que a regra chama de caixa ou equivalente de caixa. É a grana viva disponível, é a grana disponível nas contas bancárias, é a grana nas aplicações de curto prazo que eu posso resgatar a qualquer momento e transformar em dinheiro rapidinho. Na realidade, já é dinheiro. Ok? Em segundo lugar, os clientes de curto prazo, realizáveis a curto prazo, coisas que eu já vendi, mas estou aguardando receber, estou aguardando que as pessoas me paguem. Olha, pessoal, se eu já vendi, estou aguardando as pessoas me pagarem, essa liquidez é alta. É uma questão de tempo desse dinheiro entrar no meu caixa e poder ter a liquidez mais alta possível. Em terceiro lugar, os estoques, né? Os estoques com um grau de liquidez menor, porque para eles virarem dinheiro, para eles se transformarem em grana, é preciso eu vender. É preciso que eu transforme isso em grana a partir do ato da venda. Então, é um pouco menos líquido do que os clientes de curto prazo, porque o que está na conta clientes eu já vendi. Estou aguardando receber. É mais fácil de virar dinheiro do que o estoque, que depende do ato da venda. Ok? E o nosso ativo não circulante, como é que começa? Começa com os recebíveis a longo prazo ou realizáveis a longo prazo, né? Dependendo do nosso negócio, eu posso realizar vendas a 24 vezes, a 48 vezes, em até sei lá quantas vezes. Se passar de 12 meses, ele deixa de ser um ativo circulante e passa a ser um ativo não circulante. Ele passa a ter um grau de liquidez mais reduzido. Por quê? Eu só vou ver esse dinheiro daqui a um ano. Se eu só vou ver esse dinheiro daqui a um ano, a liquidez dele é baixa, muito diferente do ativo circulante, que dentro de um ano vai virar dinheiro. Ok? Continuando, pessoal, imobilizado. Quem são os imobilizados? Máquinas, equipamentos, móveis, automóveis, tudo aquilo que agrega ao meu patrimônio e que foi adquirido para ser explorado, foi adquirido para ser utilizado.
Mas, professor, veja bem, eu posso pegar a minha máquina e vender. Eu posso pegar o meu veículo e vender. Aí isso vai ter liquidez. Mas, meu amigo, pensa bem, quando você compra essa máquina, quando você compra esse imóvel, esse automóvel, seja lá qual for o imobilizado que a gente está tratando, você não comprou ele para vender. Você comprou ele para usar. Você comprou ele para explorar. Ok? Vamos pensar num outro tipo de negócio. Vamos pensar na concessionária de automóveis. A concessionária de automóveis vende automóveis, né? Então, nesse caso, o automóvel para ele não é um imobilizado, para ele é um estoque, ok? Mas como a nossa empresa não vende automóveis, então para nós esse veículo é considerado um bem imobilizado. Ele não foi comprado para ser vendido, ok? Continuando no nosso ativo não circulante, investimentos. O que são os investimentos? Investimentos, participações em outras empresas, investimentos de longo prazo, dinheiro que foi aplicado a um prazo certo e longo, que não tem a capacidade de virar dinheiro agora, ou dentro de um ano. Né? Ele está lá num fundo em que ele só vai ser liberado daqui a algum tempo, ele tem um tempo certo para poder virar dinheiro, para ele poder ser resgatado. Portanto, esse valor está no ativo não circulante. Por último, pessoal, o que nós temos? Intangíveis. O que é isso, intangível, cara? Normalmente a gente fala intangível é aquilo que a gente não pode pegar. Será que é isso? Vamos lá, vamos melhorar esse negócio. Intangível é aquilo que não tem massa física, não tem massa material, mas que tem valor. Imagina uma indústria farmacêutica que descobriu a cura para uma doença, um remédio milagroso, né? Esse remédio vai ser patenteado. Essa patente gera valor para a empresa. Essa patente ela vai ter um tempo que vai ser explorado e a partir da exploração dessa patente essa empresa vai ganhar muito dinheiro. Essa patente é um bem, mas é um bem que não tem massa material, é um bem tangível. Veja bem, pessoal, no nosso balanço patrimonial, lá no meu ativo não circulante, eu marquei alguns itens ali em vermelho. Por que vocês acham que esses itens estão em vermelho? Veja bem, pessoal, pensa lá naquele ativo ali. Se o imobilizado foi comprado, não com a finalidade de ser vendido, se os investimentos têm prazo certo para poder virar dinheiro e os intangíveis praticamente têm liquidez zero, na hora de eu fazer a minha conta de liquidez, eu não posso contar com esse negócio. Então, tudo que não tiver liquidez e tudo que não tiver exigibilidade, eu vou tirar do meu balanço patrimonial. Observe que sobrou o que do meu passivo? Passivo circulante e não circulante, capital de terceiros. Coisas que eu invariavelmente teria que pagar e terei que pagar. O que sobrou lá no meu ativo? O ativo circulante e os valores que serão realizados a longo prazo. O que sobrou efetivamente nesse balanço, pessoal? Olha lá, sobrou o que eu tenho que pagar, né, que são as minhas obrigações com terceiros a curto e a longo prazo, e sobrou os recursos disponíveis para eu poder pagar essas dívidas, para eu poder pagar essas obrigações. Feito isso, pessoal, eu agora já tenho condições de fazer o cálculo dos indicadores de liquidez. Mas até agora você não falou o que é indicador de liquidez. Digo agora para vocês, meus amigos. Indicador de liquidez mostra a capacidade que a empresa tem de pagar as suas obrigações dentro de um determinado período de tempo. Ok? É a capacidade de pagamento das obrigações. Ok? Quais são os indicadores de liquidez conhecidos? São 4. Liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. Vamos entender cada um deles? Vem comigo. Pessoal, indicador de liquidez, olha só que coisa simples. Normalmente a galerinha diz assim, professor, vou ter que decorar um monte de fórmula, né? Você está falando de liquidez, daqui a pouco vai vir rentabilidade, estrutura de capital, eu vou ter que decorar um monte de fórmula. Galera, a gente não tem que decorar fórmula nenhuma, a gente precisa entender o negócio. Se eu estou calculando um indicador que mostra a capacidade que a minha empresa tem de pagar as suas obrigações, qual é a relação que eu tenho que fazer? Relacionar os recursos com as dívidas. Isso vai me gerar um número. Se eu dividir o ativo pelo passivo, eu vou ter esse número. Ok? Então, indicador de liquidez nada mais nada menos é do que uma divisão de ativo por passivo. Mas está muito fácil isso. Eu sei que são 4 indicadores. Como é que eu vou saber qual o ativo usar e qual o passivo que eu vou ter que usar? Aí é que está.
precisamos entender o conceito de cada um dos indicadores. Tá? Qual é o indicador mais abrangente? O indicador mais abrangente é a liquidez geral, que mostra a capacidade de pagamentos da empresa a longo prazo. Ora, meus amigos, se é a longo prazo, quem eu devo considerar na minha conta? Todos os meus ativos que vão ter liquidez e todos os meus passivos com exigibilidade. Ou seja, ativo circulante, que vira dinheiro a curto prazo, e o ativo que será realizável a longo prazo. Passivo circulante e passivo não circulante. Cabe um porém aí, pessoal, para que a gente não se confunda. Não é ativo circulante mais ativo não circulante. Porque nós vimos que no ativo não circulante possuem ativos que não têm grau de liquidez. Então, não é o ativo não circulante, é o ativo realizável a longo prazo. Okay? São os clientes que vão me pagar as suas compras, né? Vão me pagar lá o que me devem a partir de um ano. Ok? A partir daí, a partir dessa conta, eu calculo a liquidez geral. É o indicador de liquidez mais abrangente. O que a gente vai fazer a partir de agora, pessoal? Vamos afunilar esse negócio. Vamos ter indicadores mais pontuais, ok? Se eu tenho a liquidez geral a longo prazo, eu terei a liquidez corrente a curto prazo. E olha só, pessoal, simples assim. Se é a curto prazo, quem é que eu tenho que usar na conta? Os ativos disponíveis para eu poder usar a curto prazo, aquilo que vai virar dinheiro dentro de um ano, e as dívidas que eu tenho a curto prazo, ou seja, aquilo que está no meu passivo circulante. Dívidas do passivo circulante sendo cobertas por recursos do meu ativo circulante. Isso vai me gerar um número, isso vai me gerar o meu indicador de liquidez corrente. Afunilando ainda mais, pessoal, mas continuando no curto prazo, como é que eu posso agora aprimorar esse indicador de liquidez? Simples, liquidez seca. Como é que a gente faz esse negócio, professor? Vamos enxugar esse ativo circulante. Vamos tirar desse ativo circulante aquilo que a gente entende que o grau de liquidez não é tão grande assim, como são as disponibilidades, como são os realizáveis a curto prazo. Então, quem é que sai dessa brincadeira, pessoal? Saem os estoques. Por que eu vou tirar os estoques? Porque eu não gosto dos estoques? Não. Eu vou tirar os estoques porque nós já vimos lá atrás que o estoque ele tem um grau de liquidez que é incerto. Ele tem um grau de liquidez que é limitado. Por quê? Depende da venda. Depende do ato de vender. Então, se eu quero calcular um indicador de liquidez com maior precisão, né, com maior prudência, eu tiro os estoques da jogada, porque aí eu vou ter um indicador de liquidez que leva em consideração apenas o dinheiro disponível e o dinheiro que eu tenho a receber a curto prazo. Muito bem? Último indicador de liquidez, liquidez imediata. E aí agora eu estou sendo mega prudente. O que é indicador de liquidez imediata? O que significa imediato? Imediato significa agora, na hora da foto. O que é na hora da foto? Na hora da foto é exatamente a grana que eu tenho disponível, ok? E qual é a grana que eu tenho disponível? É o que está no meu caixa, é o que está nas minhas aplicações financeiras de curto prazo, é o que está nas minhas contas bancárias, é raspar o tacho. Pega toda a grana que está lá e compara com as dívidas a curto prazo e aí a gente vai ter um grau de liquidez imediata. Importante salientar que da liquidez corrente até a liquidez imediata, nós estamos afunilando a análise de tal maneira que os indicadores de liquidez corrente eles serão maiores do que o de liquidez seca, e o de liquidez seca será maior do que o de liquidez imediata. Mas, professor, legal, essas contas são muito simples de serem feitas, eu já sei calcular indicador de liquidez, mas agora eu preciso analisar, eu preciso entender como é que funciona esse negócio. Muito rapidamente, pessoal, muito simples. Ora, se você compara ativo com passivo, e você faz uma divisão, se você tem um resultado que ele é igual ou superior a 1, qual é a leitura que a gente faz? A leitura que é feita é a seguinte: para cada unidade de dívida, cada unidade de obrigação que eu tenho uma unidade monetária de recurso. Então, se deu 1 ou mais do que 1, ok, muito bom. Significa que a capacidade de pagamentos da minha empresa, comparando-se os ativos com os passivos, nós estamos
aí numa boa, porque se deu 1 ou acima de 1, significa que para cada unidade de dívida eu tenho uma unidade ou mais de recurso. Agora, se deu abaixo de 1, vamos ficar atento, porque se deu abaixo de 1, significa perda de capacidade de pagamento. E aí você tem que analisar os 4 indicadores em conjunto, poder analisar aí como é que vai a saúde financeira dessa empresa, quais são as decisões que elas estão tomando, e a partir dos indicadores de liquidez, você será capaz de fazer excelentes análises. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Curta aí o nosso canal, clica aí no sininho, ative as notificações. Toda semana tem um vídeo bacana para vocês aí, para a gente poder falar sobre contabilidade. Grande beijo para vocês e até a próxima.